Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para pensarmos a respeito da Palavra de Deus. Agora, pensando na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos pensando sobre esperança em tempo de quarentena. Esperança temos que ter em qualquer momento, em qualquer situação. Não, mas agora, quando a gente vive um momento tão diferente na história da igreja, mas também na história da humanidade. Então, pensar a respeito disso. Já estamos na lição de número 3, tem como título Oração como Refúgio. O autor desta lição é Gelson Gonçalves Sardinha. Nos leva a pensar sobre oração como refúgio. Já estamos em refúgio, estamos escondidos, basicamente, dentro de casa, escondidos. Até parece que a gente consegue se esconder de um vírus, mas estamos protegendo dentro de casa. Alguns falam assim, está sumido. Está sumido porque a gente não se vê, tem tanto contato mais. Mas refúgio não é só esconderijo. Refúgio também é um lugar de reflexão. Eu posso ir a um lugar como refúgio. Então eu quero que você pense nesse tempo como refúgio, como um lugar que Deus nos coloca para pensarmos a respeito da palavra dele. Oração é o ato de comunicação com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos dificuldades, guerras e sofrimento, a oração é um refúgio. A oração é para qualquer momento, para qualquer situação. O autor nos coloca aqui para pensar a respeito de Salomão. Quando Salomão consagra o templo, Salomão recebe uma responsabilidade do seu pai Davi. Davi tem um desejo de construir um templo e Deus não o permite, mas diz, olha, teu filho sim, ele vai fazer. Ele dá toda a orientação para Salomão, deixa os recursos para Salomão, e consegue tudo. Salomão agora faz isso aí, é a tua responsabilidade. E Salomão faz. Ao dia da consagração do templo, faz uma bela oração. E diz assim o texto: o templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite Deus se apresentou a Salomão e disse. E o que Deus diz a Salomão aqui é um texto bem conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 14. Salomão consagra o templo, faz uma bela oração, mas como se Deus dissesse, foi bonita a sua oração, mas esse povo tem responsabilidade também, como você tem, Salomão. Olha o que ele diz. Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mesmo que falte tudo, se o povo se humilhar, buscar, Deus vai atender. Porque Deus é Deus. Para qualquer momento. Estamos num tempo agora que temos que nos humilhar diante de Deus, buscar a presença dele. Não que tenhamos que nos humilhar só agora, mas se humilhar na presença de Deus é a todo momento. Reconhecer quem Deus é e quem nós somos, a grandeza de Deus e nós como criaturas, amadas por Deus, queridas por Deus e tantas coisas que Ele faz por mim e por você. A oração é um grande instrumento. Fale com Deus e Deus vai falar contigo também. Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e orações. Nos resta buscar a Deus, buscar a orientação dele. Vamos pensar em algumas situações aqui propostas pelo autor. Primeiro, oração é refúgio por meio da fé. Oração sem fé pode ser palavras jogadas ao vento e não ter nenhum retorno, porque eu não estou falando com ninguém, eu estou só refletindo alto. Mas com a fé se torna oração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Buscar a presença dele, querer estar na presença de Deus, entender o que ele quer de nós. Então, eu busco refúgio, mas sem fé é impossível. Busca Deus, busca a presença dele, mas busque com fé.
porque senão não é oração, é outra coisa. Eu posso pegar uma bela oração, como existem orações escritas aí que a gente pode ler, e ser apenas uma leitura, como se fosse um poema, mas não estou falando diretamente com Deus. Tenha fé e fale com Deus. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Eu vejo a história, conheço a história bíblica, olho para o Senhor Jesus como centro, tanto é que a nossa oração é em nome de Jesus, amém. Oramos através de Jesus. Temos que conhecer o Senhor Jesus, nos entregar a Ele, aí oramos. Não é apenas uma fala jogada ao vento. Oração é refúgio por meio da fé. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé, é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. E por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e misericórdia de Deus. A justiça e misericórdia de Deus. Deus é justo. E Deus também age de misericórdia para comigo, para contigo, para com aqueles que creem nele. Aquela misericórdia que se faltar tudo, mas se orar, se humilhar, Deus responde, Deus não nos deixa faltar nada. Clame a Deus. Então, oração como refúgio por meio da fé. Segundo, oração é refúgio por meio da adoração. Alguns entendem que adoração é apenas quando a gente para no culto, na liturgia do culto e canta-se uma música. Entendem quando a gente só canta, é só música. Adoração é a vida inteira de adoração e de entrega a Deus. Entregue tudo a Deus. Não apenas um momento de um culto, um momento que você ouve uma canção bonita e você canta. Adoração é muito mais que isso. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando o seu Filho. No nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas, porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo que somos, pela nossa existência. Declarar para Deus que nós amamos a Deus, como tem dificuldade também para declarar para o outro que nós o amamos. Um amor sincero. Eu te amo, quero o teu bem, conte comigo, estou contigo. O amor vai muito além só de uma promessa. E o amor nosso para com Deus deve ser grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho por mim e por você. Deus já demonstrou seu amor inúmeras vezes. Quando pegamos o povo de Israel e Deus demonstrando seu amor inúmeras vezes, e o povo errando e Deus perdoando e vai caminhando, e Deus hoje espera de nós uma verdadeira adoração. Não apenas esperarmos o culto, voltarmos a ter um culto público, aí sim, aí eu vou adorar, estou com saudade de adorar a Deus. Adore a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, adore a Deus. Terceiro, oração é refúgio por meio de confissão. Confissão vem de confessar. Eu falar com Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, mas Deus sabe de tudo, com certeza Deus sabe de tudo. Mas Deus quer que você fale com Ele. Abra sua boca, converse com Deus, dialogue com Ele. Deus é amigo. Deus quer caminhar conosco. Deus é pessoal. Deus conhece a nossa história, mas quer que nós compartilhemos com Ele. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão, quando eu faço de maneira voluntária, e as boas ações que deixamos de fazer, nossas omissões, são a natureza pecaminosa
de cada um de nós. Quantas vezes erramos, quantas vezes falhamos, nos distanciamos de Deus. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Deus é fiel. Agora, cobra de nós também fidelidade, cobra de nós também responsabilidade. Onde está a nossa responsabilidade para com Deus? Tenha responsabilidade com Deus. Confesse a Ele os seus erros, suas falhas. E aí Deus vai trabalhar na sua vida. Essa esperança que nós não podemos perder é também de confiança, porque eu não deixo de olhar para Deus. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Perdoa, Deus, mas eu estou sendo sincero com Ele. Repito, mas Deus sabe de tudo, mas quer que você fale com Ele. Fala para mim, filho. Não tenha medo de mim. Nós não podemos ter medo de Deus. Temor, sim, pela grandeza de Deus, pela majestade de Deus, mas medo nunca. Deus quer que nos aproximemos dEle e o confessemos. Falsidade não adianta, não temos como enganar a Deus. Então busque a Deus e busque em Deus perdão, confesse para Ele. Quarto, oração é refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, verso 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração que alegre confiança em Deus, que responde à oração. Oração é um refúgio por meio do louvor. Tem a adoração. Eu adoro a Deus de todas as formas. Eu posso louvar a Deus de todas as formas, mas o texto diz aqui, o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero cantar a Deus, demonstrar minha alegria para com Ele. Um ato público, ou no secreto do meu quarto, mas eu tenho que sentir a necessidade de falar com Deus, declarar quem Deus é e o que Deus pode fazer na minha vida. Declare a Deus, cante, viva uma vida de adoração a Ele. Deus é tão bom. Nas pequenas coisas nós percebemos a bondade de Deus. Quando nos livra de tantas coisas ruins que têm acontecido, Deus nos protege. Aí você fica pensando, por que não aconteceu comigo? Porque Deus te protegeu. Por que Deus te protegeu? Porque tem um propósito na tua vida. Então louve a Deus. Em Sião, né? Aqui é um exemplo local específico, mas adore a Deus aonde for. O erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. Eu estou no culto, eu estou adorando a Deus, eu estou no culto, eu estou louvando a Deus, eu louvo a Deus pela minha vida. Não tem quando alguém fala para você assim, e gosta de você, e tem um carinho e fala assim, eu louvo a Deus por sua vida. Ela não está cantando, mas está dizendo assim, eu agradeço a Deus por sua vida, eu louvo a Deus, eu rendo graças a Deus por tua vida, então eu louvo a Deus por sua vida. Então eu louvo a Deus por sua vida agora, você que me ouve, louve a Deus pela vida de outros, que aí vai uma corrente tão bonita quando a gente agradece a Deus pela vida do outro, mas também agradeça a Deus pela tua vida, pelo que você tem passado. Você pode dizer, mas tem sido tão pesado, tão complicado. Louve a Deus, clame a Deus. O salmista, no Salmo 34, verso 1, assim se expressou, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, em qualquer dificuldade e agruras, em tempo de pandemia do coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu sempre adorarei o Senhor. Em todo o tempo louve a Deus.
Quando tem, quando não tem. Quando Deus cura, quando Deus não cura. Quando Deus responde de primeira ou quando há um aparente silêncio da parte de Deus. Parece que Deus não está falando nada. Parece, mas Deus está falando. Ouça a voz de Deus. Entenda que durante a história já tiveram muitas desgraças no mundo, muitas pestes aconteceram. Biblicamente falando, você pega algumas histórias de praga que aconteceram, lá em Jeremias fala, em Números fala, nos lembra de fato que aconteceram. Você pega nos tempos novos agora, quantas coisas aconteceram. Mas parece que quando está mais distante, a gente não sente tanto. Distante geograficamente e distante no tempo. Quando conversamos com nossos pais, nossos avós, nos contam histórias que aconteceram aqui em nosso país, momentos difíceis que eles passaram aqui. E a gente não entende porque Deus tem sido bom para conosco. Como Salomão, quando consagra o templo, parece que tudo vai bem. Até aquele momento tudo ia bem. Depois algumas coisas acontecem. A gente não pode deixar de orar para o Senhor. E a oração nos prende ao Senhor, nos faz confiar nele. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação que só Jesus pode nos outorgar, pode nos dar, pode chancelar, porque só é através dele. Então, ore e fale com Deus, adore a Deus, caminhe com ele, não tire os olhos de Deus e clame ao Senhor Jesus, porque está pronto a te ajudar. Está pronto a ouvir suas orações. Está pronto no final da nossa oração em nome dele, do Senhor Jesus. Porque ele veio a essa terra por mim e por você. Um grande desafio de salvar a humanidade. Para pensar e agir. Primeiro, você tem consultado a sua caderneta de vacinação, a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Nós, como igreja, nesse tempo, fizemos um desafio de ler toda a Bíblia neste ano 2020. Olha que oportunidade única que estamos tendo. Temos mais tempo livre, mas parece que quando o tempo está livre a gente ocupa com outras coisas. Tem estudado a Bíblia? Tem lido a Bíblia? Quando a gente começa a ler a Bíblia, compreender a Bíblia, a nossa oração começa a ter mais sentido, porque eu entendo o significado da oração, o valor da oração. Segundo, tem ido com frequência ao consultório do médico, dos médicos? Tem ido com frequência diante dele? Interessante a expressão médico dos médicos, não está na Bíblia isso, tá? Mas é uma expressão que nós usamos tanto. Mas tem ido diante dele confessar, porque quando vamos ao médico, ele nos pergunta: ei, tudo bem? Bem-vindo, boa tarde, boa noite. Sim, qual o seu problema? O que te trouxe aqui? E aí você confessa para o médico, assim, olha, eu estou com dor de cabeça, eu não tenho me sentido bem, eu estou com a dor no peito, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor na perna, estou com dor no joelho. Você fala para ele, aí ele vai dizer assim, vamos fazer alguns exames aqui para ter um diagnóstico correto, para ter um tratamento. Ir diante de Deus e orar e falar com ele é contar o problema. É o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, vai falar o que nós temos que fazer. Vá até ele. Terceiro, tem se mantido longe da pandemia do pecado? Tem se mantido longe do pecado? O pecado está aí, querido. A pandemia que nós estamos passando agora, do Covid-19, daqui a um tempo, aqui um ano, sei lá, a gente vai ter a vacina, todo mundo vai estar vacinado, ninguém vai ter mais doença, e a gente dá uns respiros, já passamos por essa. Mas o pecado não vai embora assim. Só há uma vacina. Relacionamento com Deus, santificação, buscar a presença dele. Não há outro remédio. Não há outro caminho. Ah, mas o teu caminho mais fácil? Não. Até porque querer estar na presença de Deus é um prazer. É a adoração que eu falei agora há pouco. Eu querer estar. Eu não sou obrigado a estar. Queira estar na presença de Deus. Queira buscar a Ele. E quarto, tem passado temporadas no spa, refúgio de oração, para restauração da fé?
Tem buscado um momento, esse refúgio de oração para buscar o Senhor? Eu tenho pensado e falado algumas vezes sobre o que eu vou falar agora. Depois que passamos por tudo isso, vamos fazer uma avaliação. E aí, o que você aprendeu? Lembra quando você era mais novo, ou você que está me ouvindo agora pode ser novo? Depois das férias, o professor fala assim, escreve aí como foram suas férias. Você gostou, não gostou? Aonde você foi? Com quem você estava? Você faz um relatóriozinho das suas férias, como aconteceu. Depois que acabar esse tempo e voltar a uma normalidade ou uma nova normalidade, o que nós escreveríamos? O que nós colocaríamos no papel? Nós passamos por um momento difícil. A gente pode listar, perdi pessoas queridas. Olha, eu tive pessoas amadas que passaram, mas hoje estão bem. Olha, eu tive, mas eu consegui vencer. A pergunta é, o que você aprendeu com isso? Qual seria a aplicação para a sua vida? Oração como refúgio. É a oração que te sustenta nesse momento. Porque você vai estar falando com Deus, buscando a Deus. E se faltar o pão, Deus vai dar. Mas se faltar a fé, se você se distanciar de Deus, você está dando as costas para Ele, aí fica muito difícil. Nunca, em nenhuma circunstância, dê as costas para Deus. Oração como refúgio. Ore, ore, ore. Adore, adore, adore a Deus. E Deus vai te dar as respostas que você tanto precisa. E não deixe de confessar a Ele seus pecados, seus erros. Não deixe de ter diálogo com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te use, te capacite nesse tempo de dificuldade. Mas Deus tem te sustentado. Amém?